Antes de começar o dia, ore isso e entregue tudo nas mãos de Deus. Antes de qualquer barulho, antes das mensagens no celular, antes das preocupações tentarem falar mais alto, antes mesmo de você se levantar da cama, existe um momento sagrado que pode definir completamente o rumo do seu dia. Há batalhas que não se vencem com força, há portas que não se abrem com esforço humano. Há dias que não começam bem porque o coração ainda está pesado demais. E é exatamente por isso que antes de começar o dia, você precisa entregar tudo nas mãos de Deus. Talvez você tenha acordado cansado, talvez tenha dormido preocupado, talvez tenha ido deitar pedindo respostas que ainda não vieram. Mas hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que você decide não carregar mais sozinho aquilo que nunca foi feito para pesar sobre você. Respire fundo agora. Aquietei o seu coração por alguns segundos. Onde você estiver, apenas ouça. Porque quem começa o dia colocando Deus à frente não termina derrotado. Quem começa o dia em oração pode até enfrentar lutas, mas não perde a direção. E mesmo que tudo pareça incerto, há uma paz que só desce quando você escolhe confiar. Talvez você não saiba explicar o porquê, mas algo dentro de você pediu para ouvir essa oração agora. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Há momentos em que Deus nos alcança no silêncio, quando ninguém vê, quando ninguém entende, quando só Ele conhece o que se passa na mente e no coração. E antes que qualquer pensamento de medo tome forma, antes que a ansiedade dite o ritmo do seu dia, você vai entregar tudo nas mãos daquele que nunca perdeu o controle de nada. Entregar não é desistir. Entregar é reconhecer que existe um Deus que vê o amanhã, enquanto você ainda está tentando sobreviver ao hoje. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias em que tudo parece pesado demais, dias em que você se pergunta se vai conseguir, dias em que as contas não fecham, as respostas não chegam e o coração parece cansado de esperar. Mas há algo poderoso quando você começa o dia dizendo: Senhor, eu não sei como será, mas eu confio em Ti. Quando você faz isso, o céu se move. Quando você faz isso, a ansiedade perde força. Quando você faz isso, o peso diminui. Porque aquilo que você entrega nas mãos de Deus não continua mais nas suas. Antes de começar o dia, entregue seus medos, entregue aquilo que você não consegue controlar, entregue as conversas que você teme ter, entregue as decisões que parecem grandes demais, entregue as portas que ainda não se abriram, entregue as dores que ninguém percebe. Deus não se assusta com o que te preocupa. Ele não se surpreende com o que te aflige. Nada do que você vive é invisível aos olhos dele. O problema nunca foi a luta. O problema sempre foi tentar enfrentá-la sozinho. Hoje, você não vai sair de casa sem cobertura espiritual. Hoje, você não vai começar o dia apenas com café ou pressa. Hoje, você começa com oração. Porque quando Deus vai à frente, o caminho se ajusta. Quando Deus vai à frente, o que parecia confuso encontra direção. Quando Deus vai à frente, até aquilo que parecia atraso se transforma em livramento. Talvez existam decisões que você vem adiando. Talvez exista um problema que você não sabe mais como resolver. Talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma porta, uma mudança. Antes de correr atrás de tudo isso, entregue primeiro nas mãos de Deus. Porque Ele não trabalha no desespero, Ele trabalha no tempo certo. E o tempo de Deus nunca chega atrasado, ainda que aos seus olhos pareça demorado. Enquanto você ouve essa oração, algo já começa a se alinhar. O coração desacelera, a mente se aquieta, o espírito encontra descanso. É assim que Deus trabalha, primeiro por dentro, depois por fora.
primeiro na alma, depois nas circunstâncias. Há dias em que Deus não muda o cenário imediatamente, mas muda você. E quando Ele muda você, tudo ao redor começa a perder o poder de te dominar. Hoje, entregue o seu dia inteiro, não apenas uma parte, não apenas o que é fácil. Entregue também aquilo que você tenta esconder. Deus não quer apenas seus planos bem-sucedidos. Ele quer suas fraquezas. Ele quer seus medos. Ele quer aquilo que você não sabe explicar. Porque quando você entrega tudo, Ele cuida de tudo. Talvez você esteja carregando uma culpa antiga. Talvez esteja vivendo uma fase de silêncio. Talvez esteja se perguntando se Deus ainda te ouve. Deixe-me dizer algo com toda a verdade. Deus nunca deixou de ouvir você, mesmo quando você parou de orar, mesmo quando se afastou, mesmo quando se sentiu indigno. A graça de Deus não depende do seu desempenho, depende do amor dele. E o amor dele não falha. Antes de começar o dia, faça essa escolha. Não permitir que o medo governe suas decisões. Não permitir que a pressa roube sua paz. Não permitir que pensamentos negativos ditem o que você pode ou não viver. Hoje você escolhe confiar. Hoje você escolhe descansar. Hoje você escolhe entregar. Entregue o seu trabalho, entregue seus projetos, entregue sua família, entregue seus sonhos, entregue aquilo que parece impossível. Quando você coloca tudo nas mãos de Deus, você permite que Ele faça o que só Ele pode fazer. Portas se abrem sem explicação, pessoas certas aparecem, caminhos improváveis se alinham. E aquilo que parecia travado começa a fluir. Talvez você não veja agora, mas Deus está trabalhando enquanto você ora. Há coisas sendo destravadas que você nem imagina. Há livramentos acontecendo que você nunca ficará sabendo. Há batalhas sendo vencidas no mundo espiritual enquanto você apenas escolhe confiar. É por isso que começar o dia em oração muda tudo. Se o dia for bom, Deus será louvado. Se o dia for difícil, Deus será o seu sustento. Se o dia trouxer respostas, agradeça. Se trouxer silêncio, confie. Porque quem entrega tudo nas mãos de Deus nunca caminha sozinho. Agora respire mais uma vez. Diga no seu coração: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Cada passo, cada palavra, cada decisão. Eu não sei o que virá, mas eu sei quem vai comigo, e isso é suficiente. E enquanto esse dia começa, algo novo também começa dentro de você. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma esperança que não se explica, uma confiança que não vem da lógica, mas da fé. Hoje não será apenas mais um dia. Hoje será um dia guardado, dirigido e sustentado pelas mãos de Deus. Enquanto o dia ainda nasce, enquanto o mundo começa a se mover lá fora, existe algo que você precisa entender. Nem toda batalha será visível, nem todo ataque virá de fora, nem toda luta aparecerá diante dos seus olhos. Muitas vezes, o maior confronto acontece dentro da mente, no silêncio dos pensamentos, naquele momento em que você acorda e a preocupação tenta ser a primeira voz que você escuta. Mas hoje, isso não vai acontecer. Hoje, antes que qualquer medo se levante, você escolhe colocar Deus no controle, porque quando Ele governa seus pensamentos, o dia não te domina. Talvez você esteja acostumado a acordar já preocupado. O coração acelera, a mente corre, os problemas surgem antes mesmo do café. Mas não foi assim que Deus planejou seus dias. Ele não criou você para viver oprimido, sufocado, vivendo apenas para sobreviver. Ele criou você para viver com propósito, direção e paz. E essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus conduzindo cada passo. Hoje você entrega não apenas o que te preocupa, mas também aquilo que você não consegue mudar. Há coisas que estão fora do seu alcance, e isso não é fraqueza, é limite humano.
Reconhecer isso não te diminui, te liberta, porque quando você entende que não precisa controlar tudo, você finalmente descansa. E é nesse descanso que Deus começa a agir com mais força. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída, uma porta que não se abre, uma resposta que não chega, um processo que se arrasta, uma espera que cansa. Mas o que você vê como demora, Deus vê como preparo. O que você chama de silêncio, Deus chama de alinhamento. Nem sempre ele responde rápido, mas sempre responde certo. E quando ele responde, não deixa dúvidas de que foi ele. Antes de começar o dia, entregue também as suas emoções. Entregue aquilo que te machucou ontem. Entregue palavras que ainda ecoam dentro de você. Entregue decepções que tentam roubar sua alegria. Não leve para hoje a dor de ontem. Deus não te chamou para carregar pesos antigos em dias novos. Há um tempo para chorar, mas também há um tempo para se levantar. E hoje é dia de se levantar com Deus. Enquanto você ora, algo começa a se reorganizar dentro de você. O medo perde o controle, a ansiedade perde espaço, a pressa diminui, a fé cresce. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem toda resposta precisa vir hoje. Porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você confia, Ele prepara. Enquanto você entrega, Ele cuida. Talvez você esteja se perguntando se ainda vale a pena continuar acreditando. Talvez já tenha orado antes e não viu mudanças imediatas. Mas deixe-me te lembrar, fé não é sentir, fé é permanecer. Fé não é entender, fé é confiar. Fé não é ver o caminho inteiro, fé é dar o próximo passo mesmo sem enxergar tudo. E quem caminha com Deus nunca anda sem direção. Hoje, ao entregar tudo nas mãos de Deus, você não está apenas fazendo uma oração, você está fazendo uma escolha espiritual. A escolha de não permitir que o caos governe sua mente. A escolha de não permitir que o medo dite suas decisões. A escolha de confiar mesmo quando não há sinais visíveis. E essa escolha muda tudo. Há pessoas que começarão o dia reclamando. Outras começarão preocupadas, outras começarão correndo, mas você começa orando, e isso te coloca em vantagem espiritual, porque enquanto muitos lutam sozinhos, você caminha acompanhado. Enquanto muitos carregam pesos, você entrega. Enquanto muitos se desesperam, você confia. Talvez você esteja vivendo um tempo de incerteza financeira. Talvez as contas estejam apertadas. Talvez o dinheiro pareça não render. Entregue isso também. Deus não é apenas o Deus do espiritual. Ele é o Deus da provisão. Nada foge do alcance dele. Nenhuma necessidade passa despercebida. Nenhuma lágrima é ignorada. Ele vê o esforço que ninguém vê. Ele conhece as noites mal dormidas. Ele sabe o quanto você tenta permanecer firme. Antes de começar o dia, diga ao Senhor: eu entrego meu sustento, meu trabalho, meus caminhos. Abre as portas que ninguém pode fechar. Fecha as que parecem boas, mas não vêm de ti. Livra-me de decisões precipitadas. Guia-me pelo caminho certo. Porque uma decisão errada pode atrasar anos, mas uma direção de Deus pode acelerar destinos. Talvez existam pessoas que você precisa enfrentar hoje. Conversas difíceis, ambientes pesados, situações desconfortáveis. Entregue isso também. Peça a Deus sabedoria antes de palavras, paz antes de reações, discernimento antes de atitudes. Nem toda briga precisa ser vencida, algumas precisam ser evitadas. Nem toda resposta precisa ser dada, algumas precisam ser silenciadas. Deus te ensina não apenas a falar, mas também a se calar.
Enquanto você entrega o dia nas mãos de Deus, algo poderoso acontece. Você deixa de reagir e começa a responder. Você deixa de agir por impulso e passa a agir por direção. Isso muda completamente o resultado das situações. Quantas dores poderiam ter sido evitadas se tivéssemos orado antes de agir? Quantos problemas surgiram porque decidimos sozinhos aquilo que deveria ter sido entregue a Deus? Hoje você decide diferente. Hoje você não começa o dia do mesmo jeito. Hoje você coloca Deus à frente. E quando Ele vai à frente, até aquilo que parecia confuso começa a se alinhar. Caminhos tortuosos se tornam retos. Portas improváveis se abrem. Pessoas certas se aproximam. O que não vem de Deus perde força e se afasta naturalmente. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. E esperar cansa. Esperar dói. Esperar testa a fé. Mas a espera em Deus nunca é desperdício. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele organiza aquilo que você não consegue ver. Há encontros sendo preparados. Há respostas se aproximando. Há livramentos acontecendo. Antes de começar o dia, entregue também seus sonhos. Aqueles que você quase desistiu. Aqueles que parecem distantes, aqueles que parecem grandes demais para você. Deus não se impressiona com o tamanho do seu sonho. Ele se importa com o lugar que ele ocupa dentro dele. Quando Deus está no centro, o impossível se torna apenas um detalhe. Talvez você tenha medo de se frustrar novamente. Talvez tenha aprendido a não esperar muito para não se decepcionar. Mas Deus não te chamou para viver anestesiado. Ele te chamou para viver pela fé. E fé sempre envolve risco. Mas é melhor correr o risco confiando em Deus do que viver preso ao medo de tentar. Hoje, ao começar esse dia em oração, você está dizendo ao céu: eu confio mais em Deus do que nas circunstâncias. Eu confio mais na promessa do que na dor. Eu confio mais no propósito do que no processo. E essa declaração move o espiritual. Enquanto o dia avança, lembre-se disso. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém veja, Deus vê. Mesmo que ninguém reconheça, Deus honra. Mesmo que ninguém entenda, Deus sustenta. Há uma cobertura sobre você hoje. Há uma mão te guardando. Há uma paz te envolvendo. Se algo sair do controle, confie. Se algo não acontecer como planejado, confie. Se algo mudar de repente, confie. Porque Deus não perde o controle quando os seus planos mudam. Muitas vezes, Ele muda os planos exatamente para te proteger. Hoje, você não caminha no escuro. Você não anda sem direção. Você não enfrenta o dia sem auxílio. Você começa entregue. Você começa protegido. Você começa alinhado com o céu. E isso muda absolutamente tudo. E enquanto você continua ouvindo essa oração, perceba, algo dentro de você já não está mais igual. Há uma leveza surgindo. Há uma esperança sendo renovada. Há uma certeza silenciosa dizendo que vai dar certo. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus estará com você em cada passo. À medida que o dia avança, é natural que as pressões tentem voltar. Pensamentos insistem, lembranças retornam, preocupações batem à porta da mente. Mas agora existe algo diferente. Você já entregou. E aquilo que foi entregue não te pertence mais. Há uma força espiritual quando você decide não retomar aquilo que colocou nas mãos de Deus. Muitas pessoas oram, mas continuam segurando o peso. Hoje você não faz isso. Hoje você confia de verdade. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece estar por um fio. Emoções instáveis, decisões difíceis, caminhos incertos. E nesses momentos, o inimigo da sua paz tenta convencer você de que está sozinho, de que ninguém vê, de que nada vai mudar.
Mas essa é uma mentira antiga, porque mesmo quando você não percebe, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Há coisas que não se resolvem com esforço humano, há situações que não se destravam com inteligência, contatos ou tentativas repetidas. Existem batalhas que só se vencem no espiritual. É por isso que começar o dia em oração é tão poderoso. Porque antes de qualquer enfrentamento visível, algo é alinhado no invisível. Talvez você esteja lutando contra um cansaço que não é físico, um desgaste da alma, um peso que não se explica. Você dorme, mas acorda cansado. Sorri, mas por dentro sente vazio. Continua, mas sem forças. Deus vê isso. E Ele não te julga por estar cansado, Ele te convida a descansar nele. Porque quando você descansa em Deus, sua alma encontra refrigério. Hoje, entregue também esse cansaço. Entregue essa exaustão emocional. Entregue esse sentimento de estar sempre tentando ser forte. Você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa permanecer. Deus não exige perfeição. Ele honra a constância. Mesmo quando você ora sem palavras, Ele entende. Mesmo quando você só consegue chorar, Ele acolhe. Talvez você esteja vivendo um período de perdas, pessoas que se afastaram, sonhos que ficaram pelo caminho, planos que não deram certo. Isso machuca, isso dói, isso confunde, mas perdas não significam fim. Muitas vezes são livramentos disfarçados. Nem tudo que sai da sua vida foi derrota. Algumas coisas precisaram sair para que você pudesse avançar. Antes de começar o dia, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, você também entrega aquilo que partiu. E Deus transforma a ausência em amadurecimento, dor em aprendizado, feridas em testemunho. Nada é desperdiçado quando está nas mãos dele. Talvez você esteja se comparando com outras pessoas, vendo o progresso dos outros e questionando o seu próprio caminho. Mas cada história tem um tempo, cada processo tem um ritmo, cada promessa tem um momento certo. O atraso que você vê pode ser exatamente a proteção que você ainda não entendeu. Deus não se atrasa. Ele prepara, Ele molda, Ele fortalece. O que vem rápido demais pode não permanecer. O que Deus constrói no tempo certo, permanece. Por isso, não apresse aquilo que Ele está amadurecendo. Hoje, enquanto você entrega tudo, o céu responde com paz. Não necessariamente com respostas imediatas, mas com descanso. E descanso também é milagre. Paz também é vitória. Silêncio também é cuidado. Talvez você tenha pedido sinais. Talvez tenha dito a Deus: se for da tua vontade, me mostra. E às vezes o sinal não vem em forma de algo extraordinário, mas em forma de paz no meio do caos. Se mesmo sem entender você sente paz, siga. Se mesmo sem enxergar tudo você sente calma, confie. A paz é uma das formas mais claras de direção divina. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias ao redor, mas muda completamente sua postura diante delas. E quando isso acontece, o problema perde força. O medo diminui, a ansiedade se enfraquece, você passa a olhar diferente para aquilo que antes te paralisava. Talvez hoje você precise enfrentar algo que vem adiando há muito tempo. Um passo difícil, uma decisão necessária, uma conversa inevitável. Não vá sozinho, vá com Deus. Peça sabedoria, peça direção, peça palavras certas. Ele promete estar presente não apenas nos momentos fáceis, mas principalmente nos difíceis. Quando você começa o dia em oração, você não está pedindo que tudo saia do seu jeito. Você está dizendo que seja feito do teu jeito. E o jeito de Deus, mesmo quando não entendemos, sempre nos leva mais longe do que imaginávamos.
Talvez você tenha sido ferido por pessoas em quem confiava. Talvez tenha sido decepcionado por promessas quebradas. Isso deixa marcas, isso cria muros, isso gera medo de confiar novamente. Mas Deus não te pede para confiar nas pessoas como se confia nele. Ele te pede para confiar nele mesmo quando pessoas falham. Hoje, entregue também suas feridas emocionais, entregue ressentimentos, entregue mágoas antigas. O perdão não apaga o que aconteceu, mas liberta você do peso de carregar isso todos os dias. O perdão não muda o passado, mas muda completamente o seu futuro. Enquanto você ora, algo começa a se mover. Não é barulho, não é espetáculo, é alinhamento, é reorganização. É Deus colocando cada coisa em seu devido lugar. Aquilo que estava confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia perdido começa a se reencontrar. Talvez você não perceba agora, mas escolhas pequenas feitas hoje definirão resultados grandes amanhã. Uma oração feita antes de sair, uma decisão entregue, um silêncio respeitado, uma reação evitada. Pequenas atitudes guiadas por Deus produzem grandes livramentos. Hoje, você não caminha por impulso. Você caminha por direção. Você não reage por emoção. Você responde por sabedoria. Isso muda completamente o rumo do seu dia. Mesmo que algo tente te tirar do eixo, lembre-se, você começou o dia em oração. Isso significa que antes de qualquer ataque, você já estava protegido. Antes de qualquer problema surgir, Deus já estava presente. Antes de qualquer notícia, ele já sabia. Nada pega Deus de surpresa, nada escapa do controle dele, nem mesmo aquilo que te assustou, nem mesmo aquilo que você não esperava. Ele continua sendo Deus nos dias bons e nos dias difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo de reconstrução. Recomeçar é difícil, reerguer exige coragem, mas Deus é especialista em recomeços. Ele transforma ruínas em testemunhos. Ele constrói beleza onde antes havia dor. Hoje, ao entregar tudo, você permite que ele reconstrua com base firme, não como antes, mas melhor. Não do mesmo jeito, mas de forma mais forte. Não segundo suas limitações, mas segundo o poder dele. Enquanto o dia segue, você não precisa saber como tudo vai terminar. Você só precisa saber em quem confia. E quando sua confiança está em Deus, o final sempre carrega propósito. Algo está sendo preparado, algo está sendo alinhado, algo está sendo destravado. Mesmo que você ainda não veja, mesmo que não sinta, mesmo que não entenda. Continue confiando, continue entregando, continue caminhando, porque quando Deus assume o controle, até o que parecia impossível começa a se mover na direção certa. E agora, enquanto essa oração se aproxima do final, é importante que você entenda algo muito profundo. Nada do que você entregou hoje foi ignorado. Nenhuma palavra foi em vão. Nenhum pensamento passou despercebido. Nenhuma lágrima caiu sem ser vista. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, o céu não permanece em silêncio. O céu responde. Às vezes não com barulho, não com sinais visíveis, mas com movimentos precisos que começam exatamente no momento em que você escolhe confiar. Talvez você ainda não veja mudança ao seu redor, mas algo já mudou dentro de você. Há uma segurança que começa a nascer, uma tranquilidade que não existia antes, uma sensação silenciosa de que, de alguma forma, tudo vai se ajeitar. Essa paz não vem da lógica, ela não vem das circunstâncias, ela vem da presença de Deus tomando o lugar da ansiedade. Hoje você começou o dia diferente. Você não começou correndo, não começou reclamando, não começou carregando pesos que não são seus. Você começou entregando. E quem entrega não anda sozinho. Quem entrega não caminha no escuro. Quem entrega não precisa entender tudo para seguir em frente.
Talvez o dia ainda traga desafios. Talvez existam notícias que você não espera. Talvez nem tudo saia como planejado. Mas agora existe algo maior te sustentando. Existe uma mão invisível te guardando. Existe uma direção que não depende do acaso. Quando Deus está no controle, até o inesperado coopera para o bem. Enquanto você continua respirando, permita que essa certeza se firme dentro de você. Deus está cuidando de tudo o que você não consegue resolver. Ele está abrindo portas que você nem sabe que existem. Ele está fechando caminhos que te feririam mais à frente. Ele está protegendo você até mesmo de escolhas que pareceriam boas, mas não eram. Nada do que foi entregue hoje será devolvido como peso. Tudo o que foi colocado nas mãos de Deus se transforma em cuidado, provisão, direção e paz. O que antes causava medo agora começa a perder força. O que antes te paralisava agora já não domina seus pensamentos. Talvez você tenha chegado aqui cansado, talvez tenha começado esse dia sem expectativa alguma. Talvez só tenha apertado esse vídeo buscando um pouco de conforto. Mas Deus faz assim mesmo. Ele encontra a gente nos detalhes. Ele alcança no momento exato. Ele fala quando o coração está aberto. Se você pudesse enxergar agora o que está acontecendo no mundo espiritual, você entenderia por que essa oração era necessária. Coisas estavam travadas e começam a se destravar. Portas estavam fechadas e começam a se mover. Caminhos que pareciam confusos começam a se alinhar. Não por força, não por merecimento, mas porque você decidiu confiar. Hoje, ao entregar tudo nas mãos de Deus, você não está pedindo um dia perfeito. Você está pedindo um dia guardado, um dia dirigido, um dia sustentado. Isso é muito mais poderoso do que qualquer planejamento humano. Se algo tentar tirar sua paz hoje, lembre-se do que você fez antes de começar o dia. Se pensamentos negativos tentarem voltar, lembre-se, você já entregou. Se a ansiedade quiser falar mais alto, lembre-se, Deus está no controle. Você não precisa lutar contra tudo. Algumas coisas você simplesmente descansa e deixa Deus agir. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece demorar, mas a demora não significa ausência. Significa preparo. O que Deus está fazendo agora é maior do que você imagina. Ele não trabalha apenas para resolver problemas, ele trabalha para transformar histórias. Hoje, coisas que pareciam perdidas começam a encontrar sentido. Decisões que pareciam confusas começam a clarear. Emoções desordenadas começam a se acalmar. Quando Deus entra, o caos perde espaço. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa continuar entregando. Dia após dia, passo após passo. Porque a fé não é construída em grandes momentos, mas na constância de confiar mesmo quando nada parece mudar. E se hoje você precisar repetir essa oração mais tarde, repita. Se precisar parar por alguns segundos durante o dia e respirar, faça isso. Deus não está preso a horários nem a lugares. Ele está presente em todo o tempo. Onde você estiver, Ele está. Agora, antes de seguir com seu dia, guarde isso no seu coração. Você não começou sozinho, não caminhará sozinho e não terminará sozinho. O mesmo Deus que te guardou ao acordar será o mesmo que te sustentará até o fim do dia. Que a sua mente seja guardada, que o seu coração seja fortalecido, que seus passos sejam direcionados, que sua casa seja protegida, que suas decisões sejam guiadas, que sua fé seja renovada. Mesmo que você não veja imediatamente, creia, algo já começou a se mover, algo já foi alinhado, algo já está sendo preparado para você. Se essa oração falou com você,
Escreva nos comentários uma frase simples, apenas dizendo: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Isso não é um ritual, é uma declaração de fé. E quando você declara, você fortalece aquilo que já começou dentro de você. Se essa mensagem te trouxe paz, deixe o seu like para que mais pessoas possam começar o dia da mesma forma que você começou hoje. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva agora. Não por obrigação, mas para continuar recebendo palavras que fortalecem, acalmam e direcionam o coração. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele vá à sua frente hoje, abrindo caminhos, trazendo paz e sustentando cada passo. Comece o dia em oração. Entregue tudo nas mãos de Deus e confie, porque quando Ele cuida, nada falta.